Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha anunciaram novas sanções ao Irã, principalmente ao transporte aéreo. A República Islâmica é acusada de fornecer mísseis balísticos à Rússia na guerra contra a Ucrânia. O Reino Unido anunciou que começou a acabar com todas as conexões aéreas diretas com o Irã. A medida faz parte do novo pacote de sanções contra a República Islâmica. De acordo com o Ministério dos Transportes britânico, o país vai usar todas as ferramentas à disposição para pressionar Teherã a pôr fim ao apoio à Rússia na guerra contra a Ucrânia. Antes do Reino Unido, Estados Unidos, França e Alemanha também tinham anunciado novas sanções ao Irã, principalmente ao transporte aéreo. Segundo o secretário de Estado americano, Antony Blinken, dezenas de militares russos foram treinados no Irã para usar o sistema de mísseis balísticos de curto alcance. Ele também disse que a Rússia recebeu remessas desses mísseis balísticos e provavelmente vai usar a arma na Ucrânia. Blinken explicou que Moscou tem uma série de mísseis balísticos próprios, mas o fornecimento iraniano permite à Rússia direcionar o arsenal para alvos que estão mais longe da linha de frente. O Irã rejeitou as acusações sobre o repasse de mísseis e qualificou as informações como falsas e enganosas. De acordo com Teherã, a denúncia não passa de uma mentira destinada a encobrir o alcance do apoio armamentista ilegal dos Estados Unidos e de certos países ocidentais à guerra na faixa de Gaza. E quem chega para analisar essa e outras notícias internacionais é o Manuel Furriela, que é mestre em Direito Internacional pela USP. Furriela, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Ou seja, é uma troca de acusações, mas a gente sabe que a tensão ela só aumenta. Inclusive, essa notícia de fornecimento de armas do Irã para a Rússia pode ter impacto, inclusive, nas eleições americanas, porque o temor aumenta, né, em relação a esse conflito. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Sim, com certeza. Inclusive, esse tipo de relacionamento que a Rússia tem com diversos países, que também é o caso da Coreia do Norte, advém de uma necessidade de uma guerra que se prolonga. Então, no caso da Coreia do Norte, munições já têm sido fornecidas para a Rússia e, no caso do Irã, esses mísseis que foram noticiados. O prolongamento da guerra, essa continuidade, essa necessidade de enfrentar um inimigo que tem sido armado pelo Ocidente, que é o caso da Ucrânia, faz com que a Rússia necessite se abastecer e, como ela está em conflito com vários países em relações diplomáticas e também está sob sanções internacionais, ela tem grande dificuldade de se abastecer. Não há um fornecimento constante de grandes produtores internacionais, porque a União Europeia e os Estados Unidos, além de serem também esses fornecedores, eles impedem, aliás, com que outros países participem e forneçam o que a Rússia precisa neste momento em termos militares. Então, ela acaba tendo que se abastecer em países que não são alinhados. E no caso do Irã em específico, como ele já sofre sanções internacionais, principalmente pelo desenvolvimento de um programa nuclear questionado internacionalmente, também é importante fornecer à Rússia para se abastecer financeiramente, ou seja, obter recursos, e também para fazer afronta aos Estados Unidos e à Europa, já que são inimigos na sua linha aí de visão. Pois é, e o presidente ucraniano sempre pede também mais armamento, né? Inclusive, em visita à Ucrânia, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, anunciou o equivalente a 4 bilhões de reais de ajuda a Kiev. Os recursos oferecidos pelos Estados Unidos serão usados para assistência humanitária na Ucrânia. O secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, que também participou do encontro, afirmou que o país pretende entregar ainda este ano mais mísseis ao exército ucraniano. Ou seja, né? A Ucrânia só resiste nessa guerra contra a Rússia graças realmente ao apoio ocidental, não é, professor? Sim, o apoio ocidental é fundamental. A Ucrânia ela surpreendeu no início da guerra ao resistir por conta própria à invasão russa, mas só subsiste a sua resistência e também agora os ataques diretos que a Ucrânia faz já dentro do território russo por contar com apoio financeiro e armamentos fornecidos principalmente pelos Estados Unidos, mas também por outros países da União Europeia, como o caso da Alemanha, que
também recentemente organizou um apoio substancial àquele país. Caso contrário, a Ucrânia já teria sucumbido a essa invasão russa sem ter condição nenhuma de resistir. É o apoio ocidental que tem feito com que ela possa prosseguir na guerra, ao contrário do episódio que ela teve quando a Crimeia, que fazia parte do seu território, foi tomado pela Rússia. Naquele momento não houve apoio, mas neste conflito atual sim, e faz com que ela possa prosseguir resistindo. Professor, tem informação chegando para a gente aqui sobre as eleições nos Estados Unidos. Depois do primeiro debate presidencial, Donald Trump e Kamala Harris participaram de cerimônias em homenagem às vítimas do 11 de setembro. 10 horas depois de se enfrentarem no debate na Filadélfia, Donald Trump e Kamala Harris se encontraram novamente em Nova York. A democrata e o republicano voltaram a se cumprimentar. Entre eles estavam o presidente Joe Biden e o ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg. O candidato a vice na chapa de Trump, J.D. Vance, também compareceu. Eles participaram da cerimônia que lembra os 23 anos dos ataques terroristas de 11 de setembro. A cerimônia reuniu parentes das vítimas e sobreviventes. Os nomes de cada um dos 2.977 mortos foram lidos, seguidos de um toque de sino. Depois de deixarem aqui o memorial construído onde ficavam as Torres Gêmeas, os dois candidatos seguiram para a Pensilvânia. Lá visitaram um local que lembra os passageiros do voo 93, que conseguiram impedir outro ataque dos sequestradores. Tanto Trump quanto Kamala depositaram coroas de flores em homenagem às 40 vítimas da queda do avião. Em seguida, o candidato republicano visitou o corpo de bombeiros, que recebia familiares dos passageiros mortos. O presidente Biden também visitou um quartel da corporação. Em conversa com eleitores, o democrata vestiu um boné do adversário Trump. Em seguida, o porta-voz da Casa Branca afirmou que foi um gesto de união, assim como ocorreu na época dos atentados. A imagem foi publicada pela campanha do ex-presidente, que afirmou que até Biden está apoiando Trump. Na Virgínia, o Pentágono estendeu uma bandeira dos Estados Unidos. A democrata Kamala Harris esteve na sede do Departamento de Defesa em Arlington e homenageou as 184 vítimas. Pois é um dia intenso, né? Uma data muito marcante para os americanos, para o mundo, né? Todo mundo se lembra onde estava no dia 11 de setembro, há 23 anos atrás, né, professora? Agora, tem um detalhe muito interessante, né? Um dia depois, um debate onde muitos críticos dizem que Kamala Harris venceu, não de uma forma muito desproporcional, mas que teria vencido, sim, o debate, apesar de que debate não vence eleição lá nos Estados Unidos, né? É verdade. Agora, lembrando aqui, o 11 de setembro foi o maior ataque terrorista nos Estados Unidos, mas um dos maiores do mundo, na verdade. Foram quase 3 mil mortos e, principalmente, foram ataques emblemáticos a Nova York, as Torres Gêmeas, dentre os prédios mais simbólicos daquela cidade, ao Pentágono, veja só, a sede, né, o quartel-general da Defesa dos Estados Unidos. Então, aquele ataque foi extremamente impactante. Até hoje, lembrado pela sociedade americana, deixou muitas cicatrizes na sociedade. E os candidatos que debateram, a Kamala Harris e o Donald Trump, presentes no mesmo evento, presentes e corteses, né? A gente verificou ali, houve uma série de atos de cortesia, de urbanidade entre ambos, né? O que é importante neste momento. E, no caso de lembranças aí do debate, a gente sabe que, apesar de o debate não fazer com que haja vitória na eleição, neste caso específico, que nós temos um processo eleitoral único na história americana, com tantos incidentes, o ataque a Donald Trump, a desistência de Joe Biden, ou seja, uma série de fatores que fazem com que esse ano seja realmente diferenciado em termos de outros processos eleitorais. Você tem o surgimento de uma candidatura, no caso de Kamala Harris, que não estava organizada para passar pelo pleito, e surgindo agora ela tinha que se reafirmar. Então o debate não a ajuda a vencer, mas a ajuda a se reafirmar, a solidificar a sua candidatura. Então eu acho que nesse sentido, esse primeiro debate, esse primeiro embate direto entre os dois candidatos, teve esse papel para Kamala Harris. Ela mostrar que a candidatura dela é sólida e, como ela teve um bom desempenho,
também mostrar que ela está em disputa e tem condições de prosseguir nesse processo. Furriela, gostaria da sua opinião sobre um outro assunto também, que 45 países se juntaram para denunciar a repressão do governo da Venezuela. Entre eles a Espanha, que reconheceu a vitória do candidato da oposição e, inclusive, concedeu asilo político no país. O apoio do Congresso espanhol não tem efeitos práticos, mas reforça as críticas da comunidade internacional contra a Venezuela. Edmundo González Urrutia deixou o país alegando que corria riscos. Nicolás Maduro, em um programa de TV, afirmou que agora a Venezuela está em paz. Estados Unidos, muitos países da América Latina e União Europeia não reconheceram a vitória de Maduro nas últimas eleições venezuelanas. Os resultados provocaram uma onda de protestos e repressões. Inclusive na Venezuela, manifestantes foram até a Embaixada do Brasil em Caracas para pedir que o presidente Lula ajude na libertação de presos políticos. A marcha reuniu centenas de pessoas. Os manifestantes carregavam faixas com fotografias dos detidos em protestos contra o governo e cartazes com mensagens para o presidente Lula. Uma carta também foi entregue com denúncias de violações dos direitos humanos. Furriela, o fato é o seguinte, né? O Maduro vai continuar no poder e a gente vê que, apesar da pressão internacional, nada deve mudar, pelo menos não mudou por enquanto. Sim, e o caso de Nicolás Maduro, ele só continua no poder também para a gente deixar claro que, como trata-se de uma ditadura e ele tem apoio das Forças Armadas, então é uma sustentação por imposição. Você tem dois tipos de sustentação de governos. Os democráticos se sustentam por força política, são eleitos, e é assim que tem que ser. No caso das autocracias, das ditaduras, a sustentação ela é feita por imposição, ou seja, pela força. E, infelizmente, é o caso da Venezuela. Ele conta com o apoio das Forças Armadas. E, em termos internacionais, são pouquíssimos os países que reconheceram a vitória de Nicolás Maduro. E todos eles são países onde você tem algum nível de abalo na democracia, ou seja, não são plenamente democráticos. Então, são poucos países com interesses. Então, a gente tem Rússia, China, Irã, Coreia do Norte, Cuba. São basicamente esses. E o Brasil é um dos únicos países democráticos e com força regional, já que o Brasil é uma potência regional, com interlocução para mediar o conflito. O Brasil ainda mantém um canal de diálogo com a Venezuela e, sabiamente, não reconheceu essa vitória de Nicolás Maduro, até porque ela não ocorreu, ela não foi comprovada, as atas não foram apresentadas, mas o que eu temo é que nesse processo, como o Brasil tem sido demandado como interlocutor e até mesmo por tentar pressionar o governo da Venezuela para uma redemocratização do país, o nosso receio é que, se o desgaste continuar, o Brasil vai acabar tendo que fazer uma declaração contra o governo de Nicolás Maduro e aí se desfaz a pouca mediação que a gente ainda tem condições de fazer. Então, o Brasil é um dos únicos elos da Venezuela com o mundo democrático. Pois é, e a gente vai seguir acompanhando sempre. Obrigada, Furriela. Uma boa tarde para você. Até a próxima. Bom final de semana.